Você já fez isso? E isso? E isso? Existem várias e várias formas da gente errar uma curva. E se você já fez isso ou tem medo que isso aconteça com você, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu, como profissional nessa área de desenvolver motoristas, eu já presenciei isso por várias e várias vezes. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você tudo aquilo que você tem que ficar ligado para que você consiga dominar as curvas e fazer as curvas com muito mais eficiência, segurança e cautela, como um motorista eficiente deve sempre fazer. Então vem comigo, puxa a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando. Eu sou o Michael Martinez e aqui é a série onde eu descomplico tudo aquilo que parece muito complicado na hora de dirigir um carro. Se você é novo por aqui, você tem uma oportunidade. Você pode descer lá na parte dos comentários e deixar lá nos comentários o que é que, além das curvas, que você acha muito complicado na hora de dirigir um carro e que você gostaria que eu descomplicasse isso para você. Quem sabe o seu comentário não se transforma no próximo vídeo aqui da nossa série Descomplicando, para ajudar você e várias outras pessoas que podem ter essa mesma dúvida que você. Seria interessante ver o seu comentário se transformar em um vídeo aqui do nosso canal, não seria? Então aproveita essa oportunidade e vai lá e deixa o seu comentário. Ok? E para a gente começar a desenvolver esse conteúdo maravilhoso aqui sobre as curvas, eu quero separar essa aula em duas fases. Dois ingredientes que não podem faltar em nada daquilo que a gente se propõe a aprender, que é novo para nós. Teoria e prática. Existem coisas que você precisa entender primeiro da parte teórica antes de colocar alguma coisa em prática, certo? E da parte prática existem coisas que só se consolidam no seu entendimento quando você efetivamente executa a parte prática do processo. Então, primeiro você entende, depois de compreendido, você precisa então praticar. Então é assim que a gente vai fazer também no vídeo de hoje, ok? E o exemplo que eu selecionei, que eu escolhi para usar nesse vídeo de hoje, é o exemplo de uma pessoa que está transitando em uma via de mão dupla, ou seja, na mesma rua vai carro e volta carro no sentido contrário, do lado esquerdo, e essa pessoa transitando em uma via de mão dupla, ela quer então fazer uma conversão para a esquerda e entrar numa outra via de mão dupla. Então, é essa situação que a gente vai exemplificar no vídeo de hoje, porque existem vários tipos de curva, né? Em vários tipos de via, se for sentido duplo é de um jeito, se for sentido único é de outro. Enfim, esse é um exemplo que nós vamos usar no vídeo de hoje. E qual é a primeira coisa que a gente tem que ficar ligado, que a gente tem que entender da parte teórica, também com a parte prática, quando a gente se trata sobre esse assunto de curvas? É o seguinte, a primeira coisa que tem que estar na sua mente aí, bem solidificado, você precisa conseguir aprender e desenvolver a habilidade que é simples de saber identificar a posição do volante e das rodas sem haver a necessidade de olhar para o volante. E quando a gente começa a entrar nessa parte que é um pouco mais técnica, existem outras coisas também que você precisa saber. Michael, mas eu não sei fazer isso. Como que eu desenvolvo? Como que eu aprendo isso? É o seguinte, existem 3 tipos de direção, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que eu conheço. Existe o carro direção comum, direção mecânica, que é aquele volante mais duro de se virar. Se o seu carro não tem a direção hidráulica, não tem a direção elétrica, é a direção comum, ele é um carro mais
duro de você virar o volante, principalmente quando o carro está parado. Beleza. Nesse tipo de carro, o volante ele tem um total de 4 voltas. Ai, Marco, como assim 4 voltas? Antes da gente entrar nessa parte de quantidade de voltas, você precisa se atentar e observar que todo volante tem um desenho. Todo volante vai ter um desenho. Nenhum volante é só o arco aqui e vazio aqui no meio. Todo volante tem um desenho aqui. No caso desse carro, o desenho é esse aqui, ó. Tem essa parte horizontal e uma parte aqui na vertical. E o símbolo aqui na marca do carro. Beleza, esse volante. Esse desenho do volante, ele não é somente estético. Ele é necessário também para que se possa suportar toda essa parte externa onde a gente coloca as mãos, mas ele tem uma outra função também. Você, através dessa estética do volante, você precisa conseguir saber entender que quando o volante está nesse desenho aqui, com o desenho alinhadinho, aqui horizontal e vertical, significa que o volante, não necessariamente as rodas, mas o volante está alinhado. O volante está alinhado. Beleza. Quando você tem um carro que é a direção comum, e eu falo para você que ele tem um total de 4 voltas no volante, e já que ele vira para os dois lados, significa então que se as rodas estiverem retinha e o volante estiver alinhadinho, no momento que você começar a esterçar o volante para alguns dos lados, ao contar, se você observar, você só vai chegar ao final quando você completar 2 voltas, por exemplo, para a esquerda. Então, o que seria 2 voltas completas? Vamos pegar como referência aqui esse buraquinho que tem aqui na parte de baixo do meu volante. Esse buraquinho estando aqui embaixo é minha referência. Tá? Então, se eu começasse a virar o volante para a esquerda, ao virar para a esquerda, essa bolinha ia começar a vir aqui para cima. A hora que chegasse aqui em cima, completou meia volta. E continuando, a hora que ela chegasse aqui embaixo por completo, completou uma volta. Se eu continuasse o processo e até dar 2 voltas, aqui eu ia sentir o final do volante. O final, a trava, né? O volante ia travar. E ao esterçar, devolver essas 2 voltas, né, que tinha sido para a esquerda, ao voltar 2, então eu vou estar com as rodas centralizadas, alinhadinhas novamente. Se eu começar a virar o volante para a direita, o mesmo processo vai se repetir. Eu vou contar 2 voltas e eu vou chegar no final e eu vou perceber que eu não vou conseguir mais virar o volante. Ok. O carro direção mecânica é isso. São 4 voltas, sendo 2 para cada lado. Se eu virar 2 para a esquerda, vai chegar no limite. Se eu volto as 2 que eu tinha dado para a esquerda, eu chego no centro. E se eu vou mais 2, então eu tenho as rodas todas esterçadas para a direita. Tá. O que significa ter mais voltas no carro direção mecânica? Significa que ao fazer uma curva, você vai precisar virar um pouco mais o volante do que você viraria se você estivesse com um carro direção hidráulica ou direção elétrica. Ah, Marco, mas por quê? Porque o carro direção hidráulica ou direção elétrica já não são 4 voltas, e sim 3. São 3 voltas no total. Então, se eu tenho um volante com 3 voltas e ele vira para os 2 lados, então eu tenho 1,5 volta para cada lado e acaba o limite do volante. Beleza. Esse carro aqui que a gente está é um carro de direção hidráulica. Qual que é a diferença do hidráulico para o elétrico? Na prática, é que o elétrico é mais mole ainda do que o hidráulico. É mais sensível ainda. Você precisa, com um dedo, você vira o volante, mesmo com o carro parado. O hidráulico, ele fica no meio termo. Ele é bem mais mole do que o carro que não é hidráulico, né, que é direção manual. Só que ele não é tão macio de virar quanto quando se comparado com um volante de direção elétrica, ok? Mas ambos, tanto o hidráulico quanto o elétrico, ele tem um total de 3 voltas. Então, nesse exemplo aqui, o
que é hidráulico, eu precisaria então virar menos o volante ao fazer uma curva, se comparado com um carro direção comum, direção normal, tá? Então, o que significa virar uma volta e meia para cada lado? Vamos ver isso aqui na prática? Liguei o carro para a direção ficar mais macia, né, para virar, porque aí o sistema da hidráulica começa a funcionar, pelo fato do motor estar funcionando. Então eu vou começar a virar o volante aqui todo para a esquerda. Beleza. Então perceba que quando essa volta chegar aqui, eu vou completar uma volta. Quando ela chegar aqui em cima, vai ter dado uma volta e meia no total. Então vamos começar a virar tudo para a esquerda, ó. Completou uma volta, acabou. Então chegou no final. Um detalhe aqui sobre o carro direção hidráulica é que quando você chega no final do volante, aqui no limite, ele faz um barulhinho lá na parte hidráulica, lá debaixo do capô, que você consegue ouvir estando aqui de dentro do carro. Só que eu não sei se vai conseguir captar aí pelo vídeo, então eu vou tentar fazer um silêncio aqui e fazer o barulhinho, para vocês tentarem ouvir. Parei. Vou fazer de novo. Parei. Mais uma. Parei. Tá. Aqui eu quero dar uma dica importantíssima. Todo carro hidráulico tem esse barulho quando você chega no finalzinho do volante. Esse barulho significa que você chegou no limite e o sistema hidráulico está forçando, porque já está no limite. Mesmo que você não esteja pondo força aqui no volante, o fato de você estar segurando ele no talo, no limite, é muito prejudicial para o sistema hidráulico do carro. Então, sempre quando você for esterçar no limite do volante e você estiver andando com um carro hidráulico, chegou no final, dá uma folguinha para que ele pare de fazer o barulho. Quando chega no barulho e você mantém ali, você está desgastando, você está estragando o sistema hidráulico. Quando você volta esse pouquinho para deixar de fazer o barulho, então você está cuidando e você está zelando ali para que o sistema, todo o mecanismo tenha uma vida útil muito mais duradoura, tá bom? Então essa dica aqui é essencial para todo mundo que tem carro de direção hidráulica. Chegou no final, não segura ali no talo, aquilo estraga. Então aqui estraga, aqui não estraga, aqui estraga, aqui não estraga. É um pouquinho assim, ó, um pouquinho, meio centímetro que você voltar, ele já para de fazer o barulho e ali já não estraga, tá bom? Então eu cheguei aqui no limite, deu uma volta e meia, né? E para mim, nesse momento aqui, as rodas da frente estão todas viradas para a esquerda, as duas. Para mim alinhar as rodas, eu preciso então devolver essa uma volta e meia e centralizar aqui o desenho do volante de novo. Então vamos devolver aqui, ó. Voltei meia volta. Ah, Maicon, o desenho do volante está alinhado, mas as rodas ainda não, porque lembra que eu virei uma e meia? Então se eu voltar só meia, a roda ainda vai estar virada. Então aqui você tem que tomar muito cuidado para não confundir volante alinhado e roda alinhada, porque o volante ele pode estar alinhado, mas a roda não. Então aqui eu voltei só meia volta, ó, tô no limite aqui, voltei meia, falta uma. Completei aqui uma volta e meia. Agora nesse momento as rodas do carro estão completamente alinhadas. Se eu fosse uma a mais, aí já ia virar para o outro lado, já ia virar para a direita. Um outro detalhe aqui sobre o volante é quando você alinha e solta, ele tenta voltar um pouquinho, ó, tá vendo? Isso aqui é o atrito da borracha dos pneus com o solo, com o chão. O que você faz para deixar ele 100% alinhado? Dá uma passadinha para o outro lado e fica tudo certo, ele fica alinhadinho, ok? Então tava tudo para a esquerda, alinhei. Agora eu vou jogar tudo para a direita, o processo é exatamente igual, ó. Completou uma volta, mais meia, faz o barulho aqui também, ó, se eu for até no limite, ó. Estraga, não estraga, estraga, não estraga, beleza. E vamos alinhar o volante. Então volto meia, mais uma inteira, e o volante está 100% alinhado e as rodas estão 100% alinhadas. Então,
que você tem que fazer para conseguir identificar se as rodas do carro e o volante do carro está alinhado sem precisar olhar? Você precisa treinar. E esse treino você pode fazer com o carro parado dentro da sua garagem. Isso mesmo. Que treino seria esse? Você tem que colocar na sua cabeça: eu vou virar tudo para a esquerda, depois eu vou alinhar. Vou virar tudo para a direita e depois eu vou alinhar. Só que para você trabalhar o volante, existem formas e formas de você virar um volante. Qual é a técnica mais adequada e mais eficiente que na minha opinião, você tem que priorizar desenvolvê-la? É o seguinte: pegando sempre por fora, vou virar aqui tudo para a esquerda, pegando sempre por fora, você vira aqui o volante, né? Virou, aí perceba que a minha mão esquerda ela já está aqui embaixo do volante. Então eu passo ela por cima da direita, cruzando os braços aqui, ó, faz um X aqui na minha frente. Aqui, ó, meus braços fazem um X. Aí eu continuo a esterçar o volante, ó. A hora que chega aqui embaixo o direito, eu pego aqui do lado de novo e faço o processo, repito o processo. Eu fiz o X novamente. Cheguei. Pronto, tô no limite, voltei um pouquinho para não fazer um barulho. Agora eu vou voltar para a direita. Beleza. Vou virando aqui, ó, para a direita, chegou aqui embaixo, eu cruzo aqui em cima e vou, ó. Chegou aqui embaixo, ó, cruzou, alinhei, devolvi uma volta e meia. De novo, ó, vou virar tudo para a esquerda. Então, faz o X, pegou, alinhado, faz o X, chegou no final. De novo, ó, tá alinhado aqui, vou virar para a direita, virou, faz o X aqui em cima, alinha as pegadas, faz o X. Essa é a técnica que você precisa aprender a desenvolvê-la e deixar afinadinho. Qual é o maior erro que você pode cometer nesse momento? Querer virar o volante dessa forma assim, ó. Juntar a mão aqui em cima, afastar. 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 Essa é a pior técnica que você pode executar no momento de virar um volante. Por quê? Porque você precisa fazer muitos movimentos para conseguir virar o volante. Consequentemente, no momento que o carro estiver fazendo uma curva, como o volante vai virar mais devagar porque a sua técnica é ineficiente, você tende a apontar a frente do carro para a calçada. Por causa da técnica. Eu vou dizer que se você dominar essa técnica, cara, eu me arriscaria a dizer que 80% das coisas, quando o assunto for curva, já vai melhorar para você. O fato de você saber virar o volante, tá? Então aqui tô com ele todo para a esquerda. Eu vou exercitar só a técnica, Então eu vou virar tudo para um lado, depois tudo para um outro, tudo para um lado, tudo para o outro, para mim exercitar a técnica. Então observa, tá tudo para a esquerda, ou tudo para a direita, ó. Cruzou, cruzou aqui em cima, cruzou, chegou no final. Beleza, não tava nem contando, só tô treinando a técnica. Agora tudo para a esquerda, ao contrário, ó. Cruzou aqui em cima, cruzou aqui em cima, cruzou aqui em cima, cruzou aqui em cima, chegou no final. De novo, cruzou, cruzou, ó, o X aqui, ó. Cruzou, cruzou. Aí você aumenta a velocidade. Chegou. Chegou. Sempre pegando por fora. Evita pegar por dentro do volante. Por quê, Maicon? Porque se você precisar de uma manobra rápida, de repente, a hora que você for pegar, você atropelar e, ó, já buzinei sem querer, atropelar e travar os dedos aqui, você erra a manobra porque você não conseguiu encaixar a mão. Agora, se você pega por fora, nunca vai ter erro, tá? Ó, sempre aqui pegando por cima, e você tem que conseguir exercitar essas manobras de forma rápida. Ô Maicon, mas o meu carro é volante muito duro.
tudo bem, vou mostrar para você que é possível, mas eu vou penar aqui um pouquinho também, porque eu vou desligar o carro e o volante ele vai ficar mais duro do que o carro normal. Beleza, agora tá tudo aqui pesado. Cheguei no final. Cheguei no final. Cheguei no final. Alinhei. Beleza, você já faz uma musculação junto, queima caloria e fica boa no volante. Beleza? Eu vou ligar aqui de novo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é identificar como está a posição do volante sem precisar olhar para ele. E como que você faz isso? Virando tudo para um lado, alinha. Você pode perceber, em alguns casos, eu percebo que algumas pessoas têm mais dificuldade em trabalhar um lado do que o outro. Se você perceber essa dificuldade num lado específico, é o momento de você treinar. Imagine que você tem mais dúvida de virar para a esquerda e depois alinhar. Você se perde na hora de alinhar, você não sabe se o volante foi a quantidade certa ou se foi a mais ou se está certo. O que você faz? Treina só o lado esquerdo. Então, por exemplo, tudo para a esquerda aqui, ó. Alinha. Pronto, alinhei. Tudo para a esquerda. Chegou no final. Alinha. Pronto, tudo para a esquerda. Alinha. Ficou bom nisso? Vai pro outro lado, tudo para direita. Alinha. Tudo para direita. Alinha. Aí talvez você pode estar se perguntando exatamente nesse momento a seguinte pergunta: mas Maicon, quer dizer que então toda curva que eu for fazer eu vou ter que virar tudo o volante? Definitivamente não. Não é isso. O que nós estamos aqui fazendo é afinando a sua habilidade, a sua técnica e a sua habilidade para caso em alguma situação precise. Existem situações que precisa? Sim, existem. Se você faz uma curva, que geralmente as curvas são 90 graus, né? Que é tipo uma letra L. Só que se você faz uma curva 180 graus, não 180, que é voltando, mas 180 serve também como exemplo. Provavelmente você vai ter que usar o limite do volante e saber devolver a quantidade certa no tempo certo. E como que você faz isso? Se você tiver essa técnica bem afinada. Então você sempre tem que saber fazer mais do que aquilo que você corriqueiramente vai utilizar no dia a dia. Então isso é excelente, é a forma adequada e ideal de você treinar. O carro parado, desligado, dentro da garagem. Ou você pode ligar se for hidráulico, elétrico. Se for manual, não adianta nada você ligar, vai ficar duro do mesmo jeito. E treina isso dentro da garagem. Então, ó, direita, alinha, ó, sem olhar. Direita, alinha. Pronto. Esquerda, alinha. Direita, alinha. Direita, alinha. Acabou. Esse é o primeiro ponto. Então, desenvolvida a habilidade, desenvolvida a técnica com o carro parado dentro da garagem, aí sim você pode passar para o próximo ponto. O próximo ponto que você tem que ficar atenta, ele está relacionado com o posicionamento do carro na via antes de você fazer a curva. Existem alguns detalhes que você tem que ficar atenta antes de se aventurar com as curvas. Detalhes esses que estão relacionados com a posição do carro na via antes de você fazer a curva. E para que a gente consiga ilustrar isso de forma teórica, eu tenho uma miniatura aqui da realidade que a gente vai usar para conseguir compreender aqui o processo todo. E é o seguinte, uma miniatura mesmo. Esse aqui é você. Aqui nós temos uma via de mão dupla. Por que via de mão dupla? Porque é uma faixa amarela, e o fato de ser uma faixa amarela diz para nós que essa é uma via de mão dupla,
que é o exemplo que nós estamos citando, né, que eu citei aí no começo do vídeo. Se fosse uma via de faixa branca, aí seria uma via de mão única e o contexto, o cenário seria totalmente diferente, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Então nós estamos aqui na via de mão dupla, do lado direito, porque o lado esquerdo aqui seria contramão, né? Então você está aqui do lado direito, numa boa. O primeiro detalhe que você tem que ficar atento é o seguinte: existe a lateral esquerda do seu carro, ela sempre tem que estar o mais próximo possível do meio da rua, ou seja, próximo da faixa. Ô Maicon, e se não tiver faixa? Porque a gente sabe que a maioria das vias não tem faixa. Geralmente as faixas elas são uma realidade somente nas vias que são mais movimentadas, né? Na maioria dos casos, tipo 80% das vias não são pintadas a faixa. O fato é que se não tiver faixa, o meio nunca vai deixar de ser meio, tá? Então você sempre tem que estar com a lateral esquerda do seu carro próximo do meio da via. Existem algumas técnicas, algumas marcações que a gente pode usar para nos auxiliar na questão de posicionamento e noção de espaço, só que isso também é um conteúdo para um outro vídeo da série Descomplicando, trabalhando especificamente noção de espaço, tá? Então nós estamos aqui bem próximo do meio da via e você tem que ficar ligado que existem duas formas de você entrar na contramão aqui nesse cenário. Existe a possibilidade de você entrar na contramão nesse sentido aqui, que é o que você tem que evitar, mas existe também a possibilidade de você entrar nessa contramão, que são duas possibilidades que você tem que evitar com todas as forças. Então, muitas pessoas erram aqui em uma dessas duas formas de entrar na contramão. Tem gente que começa a fazer a curva antes da hora, então a pessoa já começa a transitar aqui, ó, ela já passa do meio para cá e já começa a entrar na contramão antes mesmo de chegar no momento de fazer a curva. É um erro que você tem que evitar. Outra situação é quando a pessoa vem aqui no lugar certo, mas ela também vira antes da hora e passa aqui, ó, nessa quina dessa contramão. Esse erro aqui, meu amigo, você pode sentar numa esquina movimentada, você vai ver de 10, 9 passando aqui na beirada da contramão, queimando isso daqui. Isso é errado, isso atrapalha os motoristas que estão vindo aqui nesse outro sentido, tá? Então, qual é o modelo correto aqui? Obviamente, é você não transitar na contramão. Existe uma diferença entre você transitar na contramão e você cruzar a contramão. Entendeu? Aqui você cruza a contramão. Aqui você está transitando na contramão. Inclusive é motivo de reprovação no exame da prova do Detran de muitas pessoas, né? Faz a curva um pouco antes da hora e a falta que é marcada lá pelo examinador de trânsito é transitar em contramão de direção, mas a pessoa imagina que transitar é só assim, né? Mas não é. Se você virar antes da hora, você já vai estar se enquadrando nessa categoria de transitar na contramão de direção, tá? Então, não entrando na contramão, com a lateral esquerda do seu carro bem próximo ao centro da via, você vai vindo e aproximando aqui do momento de fazer a curva. E o próximo detalhe que você tem que ficar atento, sem entrar no estacionamento, um detalhe que é importante é o seguinte: tem pessoas que também erram aproximando aqui da faixa de estacionamento e dando uma abertura aqui na lateral esquerda do carro para as pessoas que vêm de trás de você entender que você está dando espaço para que elas possam te ultrapassar, quando na realidade você só queria ficar um pouco longe dos carros que estão vindo no sentido contrário. Então, nessas situações, você tem que evitar entrar na contramão e entrar no estacionamento. Porque se você entrar no estacionamento e você estiver numa via de fluxo um pouco intenso de trânsito, os carros que estão atrás de você vão começar a te impedir de fazer essa conversão para a esquerda, pelo fato deles estarem te ultrapassando, porque você deu um espaço para eles que não era devido. Você não deveria dar espaço para eles nesse sentido. Mas então tem que ser egoísta e não dar espaço. Não é isso.
que acontece é que quando você quer fazer uma curva para a esquerda e você precisa, por exemplo, parar porque está vindo carro no sentido contrário, os carros que estão atrás de você, nessa única e exclusiva situação, quando você está parado aqui dando seta que vai entrar para a esquerda, eles podem dar seta para a direita e te ultrapassar pela direita. Isso é legal, tá? Nessa situação, quando o veículo à sua frente, que está sinalizando que vai para a esquerda, for para a esquerda, você pode dar seta para a direita e ultrapassá-lo pela direita. Então, nesse caso, às vezes a pessoa para aqui e fica em pânico, porque tem carros parados atrás. Mas esses carros que estão parados atrás, eles esperam porque eles querem, porque eles podem muito bem dar uma seta para a direita e te ultrapassar pela direita. Obviamente, se não tiver carro aqui estacionado, né? Porque se tiver, ele vai ter que esperar mesmo. Mas é totalmente normal o veículo que está atrás ter que esperar quando o veículo que está à frente está esperando o momento de fazer uma conversão para a esquerda. Tá? Então você está vindo aqui. Então você está vindo aqui na boa. Na faixa da direita. Não entrou no estacionamento e não entrou na contramão. A próxima coisa que você tem que ficar ligado é com os veículos que possam estar vindo no sentido contrário. Se tiver vindo o carro no sentido contrário, a pergunta que fica é: quem espera? Quem espera quem? Aquele que vai continuar na via tem que parar para você fazer a curva? Ou você que vai fazer a curva e não vai continuar na via, que precisa parar e esperar aquele que vai continuar na via passar para depois você fazer a curva? É a primeira ou a segunda opção? É a segunda opção. Você quem para, você quem espera quando a sua intenção é sair daquela via, quando a sua intenção é fazer a curva, aqui no caso para a esquerda, certo? Muitas pessoas entram em pânico aqui nessa situação, porque elas se deparam com o seguinte dilema ali em milésimos de segundo. Eu preciso virar para a esquerda, mas vem vindo um carro. Meu Deus, se eu virar eu vou bater nele. Ele não vai me esperar. O que eu faço? Ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Sendo que o correto é simplesmente você parar. Parar. Freio, embreagem e para. Pouquinho de freio, pisa tudo na embreagem, deixa o carro parar. E espera. Ele passou, depois você continua. Entendeu? Não precisa se apavorar. Na dúvida, você para o seu carro e espera o carro que está vindo no sentido contrário passar. Ok? Depois que ele passar e você tiver o tempo tranquilo, aí você faz a curva para a esquerda. Talvez possa surgir a dúvida na sua cabeça da seguinte forma: ô Maicon, e se aqui estiver vindo muitos carros e for demorar? Eu já lidei com situações assim. E pode acreditar no que eu vou te falar. Sempre você vai ter um momento apropriado para fazer a curva em segurança. Sempre, 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 sempre. Uma vez demora um pouquinho mais, outra vez demora um pouquinho menos, mas sempre você vai ter um momento adequado para fazer a curva em segurança. Se de repente você sente que o momento que você acha que pode dar tempo não é o momento apropriado, espera mais um pouquinho, que o momento apropriado ele vai chegar, ok? Pode acreditar que é certeza. E ninguém vai morrer de ficar esperando ali um pouquinho, 20 segundos a mais, 30 segundos a mais, ninguém morre por conta disso, não, tá bom? Então, nesse processo aqui de você parar e esperar, quando estiver vindo o carro, porque é importante dizer que essa situação toda de parar e esperar é só se estiver vindo o carro. Ah, Michael, então quer dizer que se não estiver vindo o carro no sentido contrário, eu posso chegar daqui e já fazer a curva direto sem precisar parar aqui? Sim, sem precisar parar. Porque você só para aqui para aguardar o carro que está vindo no sentido contrário, porque a preferência é dele. Se esse cara não existe, então não faz sentido algum você parar para esperar o que não existe, tá bom? Então, se tiver vindo o carro, você para e espera, mas se não tiver vindo o carro, você não precisa parar, é só fazer a curva direto, porque aqui não existe parada obrigatória para você, beleza?
E um detalhe importante aqui, nesse cruzamento todo aqui, é que geralmente, eu vou te dar uma dica agora, que ela pode, em algumas situações, te ajudar. Não é uma regra, não é sempre que isso é uma verdade, mas tipo de 75% das vezes isso pode te ajudar como um ponto de referência. É o seguinte, quando você está em uma situação de cruzamento como essa, ou seja, vem carro daqui, geralmente aqui no centro do cruzamento, talvez você nunca observou isso, e você vai passar a observar a partir desse vídeo de hoje. Aqui no centro do cruzamento, geralmente, repito, não é uma regra, ou seja, no centro, somando de lá e daqui, exatamente aqui no meio, geralmente aqui tem uma boca de lobo. Sabe aquelas bocas de ferro que fica no chão? Que não é bueiro, é boca, também não é boca de lobo. É aquelas tampas de ferro que fica no meio da rua. E geralmente elas ficam aqui, ó, bem no cruzamento das vias. E essa boca de ferro, essa tampa de ferro, ela pode ser usada para você, em alguns casos, como referência. Então, imaginando que essa boca de ferro está aqui, você marca ela como ponto de referência e faz a curva somente depois dela. Ou seja, você vai virar o volante somente depois dessa boca de ferro. Só que para isso ser uma verdade, você precisa primeiro analisar se naquele cruzamento tem a boca de ferro no meio do cruzamento. Se tiver no meio, aí você usa como referência. Então vamos imaginar que houvesse uma boca de ferro aqui, ó, uma tampa de ferro, tampa de ferro. Aqui, você viria daqui e somente após a tampa de ferro você começaria a trabalhar o volante para fazer a curva para a esquerda. E isso permitiria que você não entrasse na contramão aqui e nem aqui, porque você só viraria após a tampa de ferro, tá? Só que um detalhe que quando você vira no momento certo o volante, você tem que ficar atento para, mesmo que você virar no momento certo, se você virar menos do que você deve, o carro ele vai abrir de forma a chegar perto dessa calçada aqui. Aí você vai ter um problema diferente dessa vez, que é entrar no estacionamento dessa via que você está se propondo a entrar aqui, tá? Porque você não tem que vir pertinho da calçada, você tem que vir pertinho sempre do meio da rua. Então a faixinha está ali como referência e aqui é onde, obviamente não na esquina, mas para frente, né? Iniciaria então a faixa de estacionamento. Então você veio daqui, passou a boca de lobo, vira o volante o suficiente para que você já caia pertinho aqui da faixa que divide o meio, seja ela imaginária ou real, e consiga já devolver o volante na quantidade certa, no tempo certo, para que você não continue fazendo curva onde não tem curva e para que você não entre na calçada nem de um lado nem do outro. Mas, Maicon, como que eu vou garantir que eu não entre aqui na contramão, como no início do vídeo, e que eu não entre aqui e depois volte demais, como no início do vídeo? Treinando a técnica, desenvolvendo a habilidade da técnica que eu ensinei para você, que você pode executar com o carro parado, desligado, aí na sua garagem. Desenvolvendo essa habilidade para você conseguir voltar o volante, virar o volante, voltar o volante no tempo certo, com a exigência que a situação está exigindo de você, na quantidade que a situação está exigindo de você. Entende? Então, esse é o ponto do posicionamento do carro, o ponto de referência da boca de ferro e o momento de virar e a quantidade de virar. A gente vai ver isso na prática. Uma outra dica técnica para você no momento da curva, que é um erro que muitas pessoas cometem, mas não percebem que cometem, é o seguinte. Primeiro eu vou te falar o conceito e depois eu vou te explicar o erro. O conceito é, no momento que você está dirigindo,
a sua visão, os seus olhos, é para o carro como se fosse uma mira. O que eu quero dizer com isso? Aonde você olha é aonde você vai com o carro. Então você sempre tem que estar focado ou focada aonde você quer levar o carro, certo? Porque aonde você olha é para onde você vai. É impressionante, principalmente quando a gente está num processo iniciante, como que isso é uma verdade absoluta. Onde você olha é onde você vai. Então o seu olhar ele sempre tem que estar focado aonde você quer ir com o carro, certo? E só que um erro que as pessoas cometem no momento da curva é o seguinte: a pessoa quer olhar para onde ela vai, só que pela janela do carro e não pela frente do carro. Então, o erro que as pessoas cometem é olhar pela janela. Na hora de fazer curva, a pessoa olha pela janela, começa a virar o volante e começa a olhar para cá, ó, e perde o que está acontecendo com a frente do carro. O que eu tenho que fazer então, Michael? Limitar a sua visão. Imagina que aqui tem uma parede do seu lado e aqui tem uma outra parede do seu outro lado. Você só tem o vidro da frente para poder olhar e ter referência e se situar onde você está. É a frente do carro que é o seu objetivo. Você tem que se preocupar com aonde a frente do carro está indo. Então, se limitando ao para-brisa, você vai trabalhar o volante, mas mantendo a visão sempre para frente. Ah, tô vendo aqui o carro que tá vindo no sentido contrário, beleza, parei, passou o carro, pus a primeira, saí, comecei a virar o volante, tô vendo o muro, tô vendo a via que eu tô entrando agora, tá tudo bem. Então, a dica é, não olhe pela janela. Muitas pessoas fazem isso instintivamente. A pessoa quer virar, ela acha que ao virar o carro, ao virar o pescoço, o carro vai virar também. Não. Olha sempre pela limitação aqui do para-brisa, porque você vai enxergar onde é que a frente do carro está indo. Então, pelo para-brisa, você olha onde você quer que o carro vá e você vai trabalhando o volante para que aquele objetivo, aquele alvo seja atingido. Mas, Maicon, eu não tenho que olhar aqui na rua que eu vou entrar? Não necessariamente. Mas essa visão que você tem da rua que você vai entrar, ela é feita com a visão periférica dos olhos e não com a visão de foco, com a visão fóbica, é com a visão periférica. Então, olhando para frente, com a sua visão de foco, olhando para frente e enxergando a rua aqui que você está entrando com a visão periférica, você consegue trabalhar a curva e manter o controle do carro porque você está enxergando o que você está fazendo. Pega para fazer uma caminhada e vai caminhando olhando de lado assim, ó. Vai chegar uma hora que vai fazer um galo na sua cabeça porque você vai bater a cara no poste, porque você está andando para frente olhando para o lado. É a mesma coisa. Você tem que andar para frente olhando para frente. Ah, mas eu vou fazer uma curva para o lado. Tudo bem, vira o volante, continua olhando para frente, o carro vai virar e você vai conseguir ter um feeling, um feedback do carro, se o tanto que você está virando está adequado, está menos ou está mais. Entende? Mas isso você consegue observar olhando para frente. Olhou para o lado, perdeu as informações aqui da frente, o que acontece com a frente, fica a Deus dará, porque você não está vendo o que está acontecendo com a frente do carro. Ok? E para finalizar, nós vamos para os 2 últimos pontos que você tem que ficar ligado para poder fazer as curvas. O próximo ponto, ainda falando dessa questão de foco, visão, objetivo, é o seguinte: quando você entra na curva e que você já começa aqui pelo para-brisa do carro a enxergar aquela via que você está entrando, imediatamente a sua mira, a sua visão tem que ir lá para o pare da próxima esquina, se for o caso, né? Porque tem vias que, quando você entra numa via preferencial, o pare não tá para você e aquela via não vai ter pare tão cedo. Mas quando você estiver em vias não preferenciais, ou seja, que o pare vai ser para você na próxima esquina, no próximo cruzamento,
a sua visão já tem que mirar diretamente no pare. Se você observar o tamanho da escrita do pare, que é pintado no chão, ele é exatamente da largura de um carro. Exatamente da largura de um carro. Nossa, Michael, será isso coincidência? Não, não é coincidência. O que você tem que ficar ligado é o seguinte: qual que é a posição que o seu carro tem que estar logo após a curva? Mirando no pare. Por quê? Quando você está com o carro exatamente alinhado com o pare que tem à sua frente, lá na próxima esquina, significa que você está exatamente na faixa de trânsito do sentido que você está transitando, que é exatamente onde você deveria estar. O que isso quer dizer em outras palavras? Significa que a faixa de estacionamento do seu lado direito está livre, você não está transitando nela. Significa que a faixa de trânsito do seu lado esquerdo, que é a faixa do sentido contrário, está livre, você não está na contramão. E que a faixa de estacionamento lá do outro lado também está livre, você não está transitando nela. Em outras palavras, eu quero dizer para você que a maioria das ruas são projetadas para caberem 4 carros, eu estou falando vias urbanas, tá? Dentro da cidade. 4 carros, um do lado do outro, carros populares. Não estou falando 4 ônibus, nem 4 caminhão, nem 4 caminhonetes. 4 carros, um do lado do outro. Ah, Michael, então quer dizer que se um carro estacionado, o segundo carro transitando, o terceiro carro transitando no sentido contrário e o quarto carro estacionado lá no sentido contrário? Isso. Quando você mira no pare, você está exatamente na posição de trânsito que você deveria estar. Você não está nem andando no estacionamento e nem andando na contramão. Um erro que, se você observar nas pessoas que estão transitando a todo momento na cidade, é o seguinte: as pessoas tendem a andar metade do carro no estacionamento e metade do carro na faixa de trânsito. Ah, mas não tem faixa, Michael. Onde você está falando faixa? Faixa imaginária. Estou falando o espaço que foi projetado para caber uma quantidade de carros e as pessoas não respeitam por achar que porque não tem faixa, então é tudo meu. Não. A faixa de estacionamento, ela, na maioria dos casos, 99% dos casos, ela é imaginária, mas ela está ali, é estacionamento. Só não é estacionamento se tiver uma placa dizendo, ó, proibido de estacionar. Aí provavelmente não vai caber 4 carros naquela via, porque é proibido estacionar em uma delas, então talvez caiba 3 carros, tá? Mas o fato é que a maioria das vias são projetadas para caberem 4 carros. Então, assim que você faz uma curva para a esquerda, se na próxima esquina já houver um pare, é sua referência, é sua mira. Mira nele, mira o carro nele, porque você não vai estar nem entrando no estacionamento e nem entrando na contramão. Beleza? E o último ponto, para finalizarmos, é a velocidade do carro antes e depois da curva. Essa é uma questão muito importante e que ela influencia diretamente no controle que você vai ter sobre o carro na hora da curva e depois da curva. E é um dos erros que mais causa desespero quando ele é cometido. O que acontece? Falando agora sobre curva e velocidade, a velocidade na curva ela é dividida em 2 etapas. Até o meio da curva, você precisa perder velocidade. Até o meio. E do meio para o final da curva, vai depender em que tipo de via você está entrando após a curva. Então, por exemplo, eu vou fazer uma curva e vou entrar numa via reta. Ela não é subida e não é descida, é plana. Tá, então, até eu chegar no momento do cruzamento, eu estou perdendo velocidade. Como que eu perco a velocidade, Marcos? Tira o pezinho do acelerador. Se não for o suficiente, encosta o pezinho no freio sutilmente, só um toquinho, bem de leve. Você dá uma pressionadinha no freio sutil
e o carro vai perdendo velocidade. Conforme for chegando ali, você já vai pisando na embreagem para, se você precisar parar, ele não morrer. Mas se você não precisar parar, você vai perdendo velocidade para que você entre na curva em uma velocidade segura e adequada. A marcha indicada para que você faça as curvas é a segunda marcha, porque ela vai proporcionar para você uma velocidade mais adequada e mais segura para que você possa conseguir fazer aquela curva. E sobre velocidade, se você está numa fase inicial ou numa fase de enfrentamento, você está enfrentando os seus bloqueios, enfrentando os seus medos, é essencial que você tenha um excelente controle dessa velocidade, principalmente nessa primeiro início da curva, nessa primeira metade. Por quê? Quais são as chances de você nascer e já sair correndo, fazendo bagunça ali no centro cirúrgico, uma criança de 0 dias de vida? Praticamente nenhum, né? É exatamente essa mesma chance que você tem de, num processo inicial, num processo de enfrentamento, você entrar numa curva rápida e dar certo. As chances são praticamente zero. A maioria dos erros acontece porque num processo inicial, na curva, conforme os exemplos que eu citei no início do vídeo, justamente porque a pessoa não controla a velocidade para poder entrar na curva. E isso é perigosíssimo, porque a pessoa entra na curva rápido e esqueceu de trazer o pé do acelerador para o freio, e ela acha que ela imagina que está com o pé no freio, aí vai lá e pisa no pedal, e aquele pedal é o acelerador. Aí a coisa fica esquisita mesmo, porque ao invés de frear, acelera, já estava rápido e ficava mais rápido ainda. É onde as coisas ruins acontecem por uma falta de controle da situação, uma falta de controle da velocidade, em outras palavras. Então estou chegando, vou fazer a curva, eu vi que está livre, não vou precisar parar, vou virar direto, tira o pé do acelerador, deixa ele cair a velocidade. Se não for o suficiente, usa o freio para te auxiliar a perder essa velocidade. Entrou na curva, está virando o volante, estou no meio da curva. Lembra que no meu exemplo eu estou entrando numa via plana? Aí, do meio para o final da curva, eu começo a retomar a aceleração com o objetivo de manter a velocidade do carro. Não é ganhar velocidade na curva ainda, mas sim manter para que ele não continue perdendo, porque a gente não quer que ele pare na curva. Então você vai perdendo até no meio da curva. No meio da curva para frente, você acelera um pouquinho para manter a velocidade até você finalizar a curva, e após a curva você retoma a aceleração de fato para ganhar velocidade, se for aquilo que você tem por objetivo. Então sempre divida a velocidade em 2 pontos. Até no meio da curva você perde, e do meio para frente, do meio para o final, vai depender do tipo de via que você está entrando. Então eu citei o exemplo de entrar na rua plana. E se você estivesse entrando numa rua que fosse uma subida? Então vamos lá, a primeira metade você vem perdendo a velocidade, aí chegou no meio da curva, você precisa acelerar nessa situação um pouquinho mais do que se você estivesse na reta, para que o carro consiga manter a velocidade, sempre é manter, porque na subida o carro precisa de mais força, então você vai ter que acelerar um pouquinho mais para que ele consiga manter ao entrar na subida. Se você não acelerar ou acelerar imaginando que você estivesse numa reta, as chances são que o carro vai continuar perdendo velocidade e ele vai tendencialmente parar, e você vai ter que começar um processo de saída de novo, colocar a primeira marcha e recomeçar. Nada de errado com isso se for o necessário. Se você tiver cometido um erro lá atrás, não tem problema nenhum. Isso não coloca a sua vida em risco, não é motivo de vergonha. Todo mundo erra, tá bom? Agora, e se você fizer uma curva e após a curva você entrar numa descida? Aí o negócio é diferente um pouquinho, né? Você começa a curva perdendo velocidade e do meio para o final fica mais descida ainda, continua com o pezinho no freio lá para continuar controlando essa velocidade do carro, porque se você não frear na descida, ele vai tender a ganhar mais velocidade. A não ser que você estiver bem devagarzinho
E você não quer que o carro pare na curva, né? Nossa, Michael, eu fui tão devagar porque eu tava com tanto medo que eu parei na curva. Não é isso. É baixa velocidade, porém velocidade controlada. Não é baixo demais, não é alto demais, é uma velocidade controlada. Ok? Então, esses foram os pontos aqui que a gente precisa ficar esperto e mentalizar antes de você partir para a parte prática. Vamos ver tudo isso na prática, como funciona? Então vem comigo. Muito bem, com esses exemplos práticos eu espero que vocês tenham conseguido perceber ao menos 3 características essenciais no momento de se fazer uma curva. O posicionamento do carro na via, a redução de velocidade ao chegar próximo do momento de fazer a curva e também, principalmente, o tempo e a quantidade em que você vira o volante antes, durante e depois da curva. E se esse conteúdo foi um conteúdo relevante para você, um conteúdo de valor, já deixa o seu like, desce lá na parte dos comentários, não esqueça de deixar o seu comentário e compartilhe esse conteúdo também, que isso nos cativa a continuar produzindo cada vez mais conteúdo relevante e de informação assertiva para vocês aqui do Descomplicando, tá bom? Um forte abraço, me segue lá nas redes sociais também, no Instagram, e até o próximo vídeo. Tchau!